Olá, sou Lucas Martins Natividade da Silva, estudante de História da Universidade de Brasília. Desenvolvi, junto à professora doutora Camila Condilo, entre agosto de 2019 e agosto de 2020, a pesquisa intitulada Indumentária e Identidades nas Histórias de Heródoto, a nível de iniciação científica, com apoio financeiro da Fundação Universidade de Brasília, a FUB. Escrita em meados do século V a.C., as histórias de Heródoto narram, fundamentalmente, as tentativas de invasão da Grécia pelos persas e o sucesso da resistência grega em rechaçar os invasores. Ao mesmo tempo em que narra os acontecimentos, Heródoto apresenta ao seu público uma grande diversidade de sociedades humanas particulares envolvidas em contexto com as invasões. O objetivo deste trabalho é contribuir para o estudo do tema da diversidade a partir da investigação de um elemento relativamente pouco explorado, mas muito significativo, o elemento da vestimenta, dada a sua importância na constituição de uma identidade cultural e a quantidade de menções desse elemento presente no texto das histórias. A atividade fundamental da pesquisa foi a leitura e análise do texto de Heródoto. Inicialmente, a leitura teve como objetivo construir um banco de dados em que estivessem contempladas as passagens que fizessem referência à vestimenta no decorrer do texto. Em posse dessas informações, a leitura preocupou-se em identificar as relações que há entre a vestimenta e outros elementos atribuidores de significado, atribuidores de característica aos personagens da narrativa. Esse esforço interpretativo teve sempre em conta a contextualização do autor enquanto intelectual grego do século V a.C., em constante diálogo, portanto, com as tendências filosóficas, artísticas, literárias, de pensamento político de seu tempo, de seu lugar, e discussão teórica acerca da vestimenta e sua capacidade de produzir e comunicar significados. As relações assim encontradas mostraram-se muito ricas. Cada uma delas demandaria uma pesquisa singular. E para os limites deste único trabalho de iniciação científica, concentramos nossos esforços na relação que há entre a vestimenta feminina e suas respectivas culturas. A relação entre vestimenta feminina e respectiva cultura é bastante esclarecedora da relação que há em Heródoto entre o grego e o estrangeiro, o bárbaro, em última análise, o não grego. Nas comunidades de cultura grega, em especial a ateniense, encontramos que as diferenciações de gênero são mais agudas, são mais marcantes. E, em consequência disso, as vestimentas das mulheres são diferenciadas das dos homens. E essa diferença conota submissão, conota reclusão a um único ambiente, o ambiente familiar, o ambiente doméstico. Ao contrário do que seria comum em comunidades de cultura grega, por exemplo, as mulheres dos sauromatas, um povo não grego, vestem-se exatamente da mesma maneira dos homens e compartilham com eles das mesmas atividades sociais, seja do ambiente familiar, do ambiente doméstico, seja o ambiente militar, o ambiente de guerra, sem nenhuma distinção de status entre homens e mulheres. A análise da situação das mulheres e das suas respectivas vestimentas em cada uma das sociedades descritas por Heródoto, concluímos, é capaz de demonstrar elementos culturais marcantes da Grécia, seja pela descrição dos gregos de si próprios, como o caso das mulheres atenienses, seja a descrição do que é estrangeiro, do que é diferente, como no caso das mulheres sauromatas. Obrigado a todos.